Olá, já que o dia inteiro falaram em espanhol, vou falar em português. Estão cansados? Martim, muitas graças por o convite de estar aqui. Vou falar bem pausado que vocês vão me entender. Fico muito feliz em estar aqui e cheguei a me emocionar hoje à tarde, escutando algumas palestras, porque primeiro que estou na frente de dois ídolos aqui, o Calegari e o Sá, mas porque a nossa geração tem 50 anos de aprendizado, uns 30, outros 45. E temos o dever moral de construir algo muito melhor nos próximos anos. E é isso que eu vou tentar falar um pouquinho para vocês, como que a gente está trabalhando com tecnologia para melhorar esse sistema de produção. Primeira vez que eu vi uma foto, plantio direto do Paraguai, o Martim foi meu contemporâneo lá de mestrado, doutorado, e uma foto que me emocionou muito. Vejam que 50 anos de plantio direto na América Latina realmente foi um grande desafio. Eu já fui GPS na minha vida, porque eu operava aqui capinadeira para fazer manejo das plantas daninhas. Então vejam que nós passamos aí por uma grande dificuldade para poder chegar em 2022 e ver depoimentos extremamente fantásticos em termos de aumento de produtividade e pessoas vivendo melhor. O que muda, o que diferencia, porque 50 anos de plantio direto, 25 anos de agricultura de precisão e 5 anos de agricultura digital. O que muda? Nós nunca tivemos a oportunidade tão grande de conversar com as plantas, de conhecer as plantas, de perguntar para as plantas. E o melhor sensor que eu conheci nesses anos todos foi a planta. Não existe sensor melhor do que a planta. A mesma genética, muita tecnologia embarcada na semente, tratamento de semente, mas ela disse para nós que não estava bem, não estava legal. E se ela não está bem, é porque o solo não está bem. Então, eu não tenho dúvida alguma que a quinta grande revolução tecnológica vai vir da saúde do solo. A quinta grande revolução na agricultura mundial vai vir da saúde do solo. E eu vou provar para vocês. Mas e a agricultura de precisão, ela ajudou? Sim. Porque para produzir palha, produzir carbono, para produzir grãos, nós precisamos melhorar a fertilidade. E é impossível, numa área em que eu não tenho fertilidade, querer que as plantas sejam de serviço ou de grãos, produzem eficientemente. Não se espera um milagre. Acontece, pessoal, que quando nós falamos em carbono, está aqui uma das grandes autoridades para mim em carbono, as coisas mudam. Então a agricultura de precisão no mundo, ela, vejam, o mesmo talhão que rapidamente eu construí a fertilidade, não necessariamente eu construí matéria orgânica. E aí as coisas mudam. Então, a união da tecnologia com o plantio direto se dá exatamente nesse momento. Porque em se tratando de carbono, mesmo o melhor talhão, melhor finca que vocês têm, vai apresentar variabilidade. E a prova é dos campeões de produtividade
que a gente tem por aí. Querem uma prova maior? Com a agricultura de precisão clássica, essa que a gente faz o mapa, faz uma grade, coleta solo orientado, num experimento que a gente conduziu, conseguimos apenas melhorar ou diminuir a variabilidade em 12% em 6 anos. Vejo muitos jovens aqui. Será que a nossa geração vai ter paciência de esperar 15, 20, 50 anos para melhorar o carbono? Porque a planta, ela está dizendo para nós isso aqui. Volto com o sensor. Eu estou a menos de 150 metros de um lugar que o meu sensor disse que tinha água, que estava buscando água até quase 2 metros, que estava me entregando aquilo que a genética prometia. E ao mesmo tempo, 150 metros, o meu solo completamente doente. A minha mão não cresceu, a espiga desse tamanho. Então, pessoal, não tem outra alternativa. Ou nós apostamos em solo saudável, ou o mundo vai passar fome. Essa é a minha leitura. Foi falado recentemente que mesmo com todo o esforço, em 50 anos, não resolvemos todos os problemas. Por isso, fui muito bem contemplado, por isso, Martim, que a nossa geração tem um dever moral de fazer coisas diferentes. E fazer coisas diferentes, pessoal, eu gosto muito dessa frase que escutei de um produtor. Sante, uma lavoura que não tiver palha, essa aqui tinha palha, e raiz não merece receber tecnologia alguma. Não é imagem de satélite, não é drone, não é software, não é mapa que vai entregar produtividade. São ferramentas auxiliares. Porque vocês vão de concordar comigo que nenhuma taxa variada de fertilizante e corretivo vai funcionar num cenário como esse. Então esse é o primeiro recado que eu tenho para dar para vocês. Segundo grande recado. Poucos estudos ainda nós temos quanto nós estamos economizando com plantas daninhas. Não existe herbicida melhor do que a palha. Vejam uma das minhas parcelas de experimento, aveia preta, aveia negra, 0 de plantas daninhas e supressão aí, e a presença da buva aí, tomando conta. Então, sustentabilidade começa com palha também. Redução dos custos de produção é palha também. Vamos em frente. O que acontece, pessoal? Por que nós temos que trabalhar a agricultura de precisão e qualidade do sistema? O colega que me antecedeu falou que no ano bom, quando chove, que eu não preciso me preocupar com o principal insumo, que é a água, a minha lavoura não tem estresse. Tudo funciona. Acontece que no ano ruim, complica quilos produzidos por milímetro precipitado. Ou seja, a minha lavoura bagunça toda. E é uma variabilidade que só com a química, manejo da química, eu não resolvo. Cuidado, a química é extremamente importante. Produtores que não resolveram a variabilidade química não conseguem dar outro passo. Só que quando resolver o problema da variabilidade química, eu tenho que já ter trabalhado na variabilidade física e na variabilidade biológica. E o que eu vejo que está faltando no mundo?
Tem muito dado, muita informação, está faltando inteligência, está faltando QI, capacidade de tomar decisão. E vejam que mesmo num talhão, aquele talhão que eu estava dentro da trincheira, o ambiente mais produtivo, ela chegou nos 40 centímetros com muito mais matéria orgânica. 1% a mais, Juca, de matéria orgânica em 40 centímetros. Então eu não tenho mais dúvida que a diferença de produtividade do verde para o vermelho é saúde do solo. Esse é uma reflexão extremamente importante. Tá, Bartz aí, o mapa mais fantástico que eu realizei, que eu produzi, foi o que os meus alunos mais trabalharam também, foi um mapa de minhoca. Talvez esse foi o primeiro mapa de minhoca do Brasil. Não sei se tem outros lugares aí. Mas o que a gente aprendeu com esse mapa de minhoca? 3 meses sem palha. 3 meses sem palha, as minhocas sumiram. Porque elas têm inteligência que a gente não percebe, de dizer, eu vou para um lugar que tem mais comida, tem mais água, tem uma temperatura melhor para mim. Simples assim. O lugar que nós tivemos mais minhoca produziu 25% mais soja. E desse mapa em diante, eu tomei uma decisão com o meu grupo de pesquisa, que nós íamos trabalhar com agricultura de precisão, mas nós íamos procurar entender o que as minhocas disseram para nós. Por que elas se afastaram em 3 meses e por que a soja com alta genética perdeu 25% de produtividade. Então, o maior problema que nós temos, e que vão vir nos próximos anos, é essa perturbação biológica que nós temos causando dentro da lavoura. Esse talhão, nós ganhamos um prêmio há 2 anos atrás, de máxima produtividade de soja do SESB, área irrigada Brasil. Fechamos 114 sacos de soja por hectare. Fiquei feliz? Sim. Mas eu fiquei mais feliz porque nesse talhão nós chegamos a produzir, que produzia 65 sacos, nós produzimos em média de 70 hectares, produzimos 107, e na penúltima safra, não essa da seca, produzimos 109, de 70 hectares. Então é possível. Agora, olha como está a diversidade biológica e como isso tem uma relação direta com as nossas produtividades. Então, a reconstrução, talvez os próximos 50 anos de plantio direto, nós vamos ter que fazer tudo do zero? Não. Uma geração, plantio direto, já tinha 5 anos quando eu nasci, essa geração fez muito, só que a nossa geração vai ter que fazer mais. E foi mostrado queimadas aqui, olha como a planta entende o que aconteceu. Foto aí do colega no Cerrado, a área que sofreu queimada, na safra seguinte, a planta estava dizendo. Volto com a planta sendo o maior sensor aí. Pois bem, orientei uma dissertação de mestrado, movida aí por uma provocação do meu querido e eterno amigo Dirceu Gassi, que ele dizia, Santi, vocês têm que medir, porque não é só produzir palha. Então nós usamos aí uma lavoura que tinha trigo, máquina com sensor de perda, sensor de produtividade, alta tecnologia embarcada, e distribuiu mal a palha. Então não é só produzir palha, tem que distribuir bem. E quando depois entrou a soja, e aonde tinha 6 toneladas de palha, nós produzimos 7 sacos a mais. 2 toneladas de palha, 7 sacos a menos. A minha lavoura ficou variável. Eu gerei uma microvariabilidade. E a agricultura de precisão, ela resolve o problema da macrovariabilidade. O problema da microvariabilidade, eu resolvo com
tomada de decisão. Eu não posso deixar acontecer isso. Tá? Então são as ações no dia a dia: espalhar bem a palha, não picarem demasiado, cuidar velocidade de semeadura, e são alguns processos aí, né, que a gente fala. Talvez vocês devem estar se perguntando: mas Santi, então fala o milagre, conta para nós. Não vou porque está o Calegari aí. Tenho pesquisado muito o que funciona, o que não funciona. Dá sequência ao que vocês fizeram nessa vida toda, né? E, né, eu sempre me perguntei se tinha alguma planta que poderia nos levar lá, ou algum mix de planta, porque a gente sempre entendeu na academia, né, que não existe a planta ideal, mas existe com características desejadas. Será que com tecnologia, com dados, com inteligência digital que nós temos, eu não posso reunir essas características e chegar perto daquilo que pode acontecer? Posso, e eu vou mostrar isso para vocês. Só que, lembrem do mapa, lembrem dessa foto aqui anterior, tá? Isso é muito sério, porque a gente achou que era numa única lavoura. Isso aqui são várias lavouras que nós estamos monitorando. E o que mais preocupa é que antes de plantarmos soja, antes de plantarmos milho, nós temos uma cobertura variada. E se eu tenho variação de palha na minha lavoura, pensem na minhoca e pensem na ciclagem de nutrientes. Então isso aqui é um talhão que a gente monitorou, que tinha lugares que a aveia negra me entregou 9 toneladas e outras 3 toneladas de palha. Quando a gente coletou a palha e fez ciclagem de nutrientes, nós chegamos a ter 100 quilos de diferença de potássio. E eu pergunto para vocês: as minhocas não têm perna, mas elas saíram. E se eu fosse uma planta, eu não sairia dali? Com certeza sairia. E é por isso que nós temos variação. Estou trabalhando muito com ciclagem, tentando entender um pouquinho para as regiões, as condições do sul. Peguei só 3 culturas aí mais conhecidas, porque esse ano está todo mundo falando que o custo dos fertilizantes subiu e que então é o momento de nós zerar a adubação ou usar outras estratégias. Vejam que numa contribuição direta aqui do NAB, nós conseguimos aí mais de 252 quilos de ureia, convertendo nitrogênio ciclado em ureia, mais 252 quilos. Isso aí dava $350. Com os custos da ureia do dia de março ali, que para nós estava 1.400. Quando eu faço aí no potássio, mais 300 e poucos dólares. Vou adiantar aqui, só para vocês terem uma ideia, que se eu somar isso, claro que não é tão linear, né, Calegari? Não é tão linear, mas esse eu trouxe para vocês, para dizer o seguinte: eu não aceito mais desculpa dizer que implantar uma planta de serviço, implantar uma espécie de cobertura é custo na propriedade. O colega aqui já mostrou os N outros benefícios, mostrei a minhoca, mostrei outras possibilidades. Então, nós temos sim benefícios econômicos, precisamos entender melhor isso dentro da nossa propriedade. Tá? Tá? Vamos pensar em carbono, pensar em massa, pensar em cobertura. Tá? Fizemos um trabalho e quantificamos massa da parte aérea, mais raízes aí das plantas. O que a gente tem? Isso aqui basicamente gramíneas, não é braquiária, é aveia. Tá? Vejam que quando a gente começa a somar as diferentes famílias, eu começo a ter um aumento de biomassa. Então assim, quem busca também aumentar carbono, né, não vou me adentrar nesse assunto aí, que os outros colegas já falaram, tá? Nós temos que pensar em construir raízes também. Porque olha aqui, ó, quando eu tinha só gramínea, eu tive em torno de 27% de tudo que eu produzi veio das raízes.
Quando eu comecei a botar gramíneas e crucíferas, gramíneas, leguminosas, eu cheguei a aumentar mais de 40% a relação de raízes. E raízes é muito mais eficiente, né, para nós garantir que esse carbono fique no solo e principalmente para aerar esse solo, mexer com galerias e todos os outros benefícios. Então, reconstruir o plantio direto para alta produtividade passa por nós entendermos exatamente essa questão aí das raízes. E se a gente fizesse aí um cálculo pelos coeficientes de umificação, nós poderíamos ver que nós temos aí diferença também lá no final de quantidade e qualidade, né, Ju, de carbono. Então é extremamente importante que a gente consiga entender um pouquinho o que é melhor para o nosso sistema. Vamos lá. Não existe milagre na agricultura. Está aqui uma planta de nabo. Se eu tivesse que resumir os meus 5 anos de doutorado, foi essa foto que eu encontrei na lavoura. O meu orientador, o professor Telmo Amado, me perguntou o que estava acontecendo, que os mapas não estavam mostrando o real comportamento da planta, e me mandou fazer análise física e biológica, e eu encontrei essa raiz de nabo aqui no campo. A planta estava pedindo socorro. Me ajude. Quer alta produtividade, mas me ajude, senão eu não consigo. E na grande maioria das vezes, é a pessoa, o produtor que faz a coisa certa e o vizinho que não faz a coisa certa. É uma cerca que separa o certo do errado. Uma divisa de propriedade que separa o certo e o errado. Todos os eventos que eu vou, eu faço uma homenagem ao meu querido amigo Dirceu, que tenho certeza que no outro plano está conosco, mas fazer o básico. Não inventar muitas coisas. As decisões dependem de pessoas. E você falaste muito bem dos nossos filhos. Depende de pessoas. E eu vou mostrar depois um slide que, se vocês ficarem aqui durante os 3 dias de evento e quiserem chegar em casa e não fazer nada, não adiantou nada o esforço de toda a federação em termos de plantio direto. Nós precisamos adentrar em mais informação por hectare. É óbvio, isso aqui é uma foto no Mato Grosso, Cerrado, também uma estrada dividindo, né, incorporando com grade palha de milho safrinha, por conta de risco de fogo, e sistema Santa Fé, o lado esquerdo. Quem é que vai ter mais sucesso com a agricultura de precisão? Eu não tenho dúvida. Não precisa fazer mapa, não precisa comprar um drone, não precisa lançar mão de uma plataforma digital. Pois bem, o que eu ganho com isso? Olha aqui, quando a gente começou a trabalhar com outros sistemas, mesmo num ano com déficit hídrico, nós tivemos sistemas, isso aqui são só exemplos, cada um tem que encontrar o seu sistema ou as suas melhores possibilidades, mas nós tivemos incrementos de 2 a 16 sacos só mudando o sistema. Martim, por que eu estou mostrando isso? Porque eu não consigo entregar para o meu amigo produtor 16 sacos a mais com tecnologias da agricultura de precisão, como eu consigo entregar com rotação de cultura, com planta de cobertura. E os anos vão passar, os anos estão passando. 3 anos que eu fico lá sem querer mudar, fazendo a mesma coisa, 189 sacos de soja. Quando começamos a mudar, nós tivemos incrementos, devia ter passado para dólar, mas o real também está mais ou menos, Martim. Nós tivemos incrementos de até mais de R$3.000 por hectare. Então está no nosso bolso aqui, fazer coisas diferentes para ganhar mais dinheiro ou não fazer nada. Decisões agronômicas clássicas, tenho colegas aqui, consultores, bem planejadas, entrega resultados.
Não tenho dúvida. Esses 50 anos de plantio direto na América Latina entregaram muito resultado. Nós estamos onde estamos graças aos 50 anos e a militância, ao trabalho de muita gente. Acontece que, olha aqui, ó, né? Essa propriedade estava em 107 sacos de milho, foi para 125, colocou irrigação, foi para 200, tinha estabilizado com inteligência de dados, com informação, saber qual é o melhor sistema, qual é a melhor recomendação, pensando na química, na física e na biologia. Hoje está aí com acima de 250 sacos de milho por hectare. Estou indo para o final e um recado que eu preciso dar. Foi falado, debatemos aí com os amigos argentinos na vinda de Assunção. Você sabe quanto está produzindo por milímetro? Isso aqui é um exercício que nós vamos ter que começar a fazer dentro da nossa propriedade. 2016, das áreas que eu tenho pesquisa, 2016, 17, produziu 67 sacos, choveu 641 durante o ciclo. Converteu 6 quilos de soja para cada milímetro. No outro ano, 49 sacos, choveu 342. Mas a eficiência foi para 8. No outro ano, 73, choveu 400. A minha eficiência foi para 11. Essa é a estrada, essa é a caminhada que nós queremos com a qualidade do sistema plantio direto. Porque nós não somos só produtores de grãos, nós somos produtores de água. E hoje nós estamos falando muito aqui nesse evento em carbono, mas vai chegar um momento que nós vamos começar aqui a falar também de água. Então, em produtividade se aumentou 8%, mas em eficiência nós aumentamos 70% na questão de água. O que está por vir? Talvez o futuro, não é sair por aí fazendo mapa de minhoca doidado. Mas hoje a gente está tentando entender esse mundo dos biológicos, das enzimas, e uma coisa que a gente se deparou, Calegari, que a resposta enzimática depende do que eu estou fazendo. Então não é simplesmente se eu tenho mais ou menos matéria orgânica. Recentemente um orientado de mestrado defendeu uma dissertação. A gente está vendo que dependendo o consórcio que eu tenho, eu posso ter uma alta atividade, ou dependendo o sistema que eu tenho, eu posso ter uma baixa atividade. Porque talvez nem precisa, ela está cumprindo a sua função. Só mostrar aqui para vocês como nós tivemos diferença entre as próprias materiais de aveia. Então, foi falado muito em pesquisa, em desenvolvimento, os pés no chão, com esse momento também dos biológicos na agricultura. Nós precisamos entender a importância deles e qual é a lavoura que vai precisar biológico. Porque eu posso não ter o básico, que é a cobertura, que é a raiz, que é a diversidade. E aí não adianta eu fazer o investimento, talvez, num produto. Agora, que mundo fantástico se eu consigo entender e posicionar corretamente essa questão dos produtos. Então é por isso que a gente vai conseguir dar alguns passos importantes. Só trazendo aqui, eu estou num projeto grande de carbono no Brasil, só trazendo 2 slides aqui que me preocupa, os amigos brasileiros que estão aqui, me preocupa muito. O estoque médio de carbono em 212 propriedades que nós monitoramos, 212, esse banco de dados hoje já está em 400, vejam que nós temos uma variação em profundidade, mas uma diferenciação por local. Então nós vamos ter que criar também os nossos índices, acredito que o Sá já tocou em um pouco de manhã nisso, criar os nossos índices regionais. Não adianta a gente olhar quanto carbono um americano tem, quanto carbono um brasileiro tem, quanto carbono o paraguaio tem. Nós vamos ter que criar os nossos índices. E o que mais me preocupa, peguei só do meu querido Rio Grande do sul do Brasil, 105 produtores, olha como está a variação de carbono dentro das propriedades. Na camada
de maior interesse agronômico, que é a superficial. Lavouras com quase 60 toneladas de carbono e lavoura. Isso aqui é carbono mesmo, análise pessoal da USP, né? E propriedades com 20 toneladas. Até aí tudo bem, vamos dizer, cada região tem a sua particularidade. Acontece, Martim, 100% dessas propriedades já faz mais de 10 anos de agricultura de precisão. 100% dessas propriedades fazem plantio direto há mais de 30 anos. Então, nessa questão do futuro de crédito de carbono, da pegada de carbono, vejam que tem gente que conseguiu fazer um plantio direto com qualidade, está ganhando dinheiro, está tendo rentabilidade. Agora, tem muita gente que só deixou o tempo passar nesses 50 anos e não conseguiu fazer coisas diferentes e está num nível de estagnação que não entrega resultado e não entrega uma lavoura lucrativa. Hoje, uma estimativa que a gente fez é que no Rio Grande do Sul a gente tenha em torno de 8 bilhões de toneladas, mas nós deveríamos, numa estimativa, ter 30 bilhões para não ter uma média de mais de 6 milhões de hectares, que eu tenho até vergonha de vir falar para vocês que a nossa média é de 55 sacos por hectare. Vocês imaginam quanto dinheiro, quanta renda, quanto bem-estar, quanta educação, quanta saúde nós podemos fazer nos próximos anos se nós mexermos com esse carbono, mexermos com a qualidade do plantio direto e a nossa produtividade sair dos 55 para 65, 75, 85. Genética nós temos, falta capricho, falta manejo. Para fechar, eu quero deixar, eu tenho coletado nas minhas andanças, nas minhas viagens, muitas frases. E o que mais me entristece é que vira e mexe, o que trava o desenvolvimento, trava a melhoria, é o checklist da desgraça. É a desculpa que está dentro da cabeça das pessoas. Caravanas, visitas, livros, viagens, mas isso aí não vai dar certo. Não adianta o que o Caligari está pesquisando, não adianta o que o Sá está pesquisando, não adianta o que o Martim, não adianta o que a federação está fazendo. Então, pessoal, nós vamos ter que mudar, Martim, nos próximos 50 anos, a mentalidade das pessoas. E isso não é fácil, isso se faz com educação. Fica aí o convite, estou no campus aí da universidade, não estou na grande UFSM em Santa Maria, estou num campus, só queria trazer esse recado, porque se eu estou aqui, tem muitos alunos lá, tem mais de 30 alunos trabalhando, me ajudando, e estamos aí numa investigação, numa grande coletânea de plantas de cobertura para entender de fato o que realmente funciona, o que não funciona, o que se adapta para as regiões produtoras e aquilo que não se adapta. Então, espero ter provocado um pouquinho vocês. O grande desafio do futuro, e por que não do presente, é nos conectarmos mais como pessoas para buscar aí uma agricultura ainda melhor. Obrigado e estou à disposição.